Picasso para visitar Guernica e ele viu aquela morte, aquela dor e aquele sofrimento. Ele foi lá e retratou isso numa imagem, num quadro de 8 metros de largura, 2 de altura. Mas se fosse um Rembrandt era outro, ia ser outro quadro. Ela recebe, ela tem um sentimento com aquilo, evoca aquele sentimento. O Midjourney, a não ser que alguém tenha tagueado uma imagem, como uma imagem que gere um efeito assim, então, ele vai não conseguir fazer. Mas hoje em dia consegue. Não, porque eu direciono ele pra conseguir. Não, mas é que tá. Eu preciso direcionar. Eu, ser humano, preciso direcionar. Ela sozinha. Falar, sinta e faça alguma coisa. Ela sozinha não vai fazer. O seu professor. Mas vai chegar a esse ponto, eu acho. Não vai. Aí é que Será que não? Esse é o ponto que a gente tá discutindo. É o lance da consciência, né? É o lance, exato. Então, uma inteligência. Se ele emula tanta coisa, porque ele não pode emula, ele copia. Mas não pode emular feliz hoje e faça tal desenho. Você acha que vai chegar nesse ponto? Emular. Eu não consigo definir o que significa felicidade em palavras. Parece que eu tenho tanto psicólogo no mundo. Porque eu não consigo definir. Mas toda essa confusão do que é definir a felicidade pode fazer parte dessa confusão na máquina e isso cuspir alguma coisa de volta. Então, mas é que tá. Eu tô partindo do princípio de que ele está pensando. Ele não está pensando. Ele está analisando uma coisa absurda de dados do que Você pode ser programar a felicidade para ele. Exatamente. Então, se eu descobrir como codificar felicidade no algoritmo, sim. O próprio Van Neumann que falava, né? Se existir um problema que o computador não pode resolver, é só você me descrever ele bem direitinho que eu resolvo. Sacou? Então, nesse caso, para você fazer a IA criar alguma coisa do jeitinho que você quer, você vai instruindo ela e ela faz. Agora, a máquina conseguir chegar na cidade, agora lá na faixa de Gaza, olhar para aquele ambiente, para aquela situação e criar uma expressão nova que nunca foi feita antes, para gerar um sentimento nas pessoas que estão dando opinião sobre o assunto. Eu acho que é possível. Se eu não te falar se é máquina ou pessoa, você vai falar... Cara, eu tô muito mais comovido com essa imagem. Você fala, foi uma IA que fez. A máquina não é capaz de se comover. Não, eu sei. Mas ela pode gerar alguma coisa que me cause uma emoção. Se você mas aí de novo, aí é você, imagens. Calma, assim, você que está dando esse valor. Mas eu tô falando a mesma coisa pra emoção. Mas isso você tem que ver o seguinte. Aí eu vou sentir que, parece que ela tá triste mesmo. Mas não, na verdade, não tá triste. Ela tá emulando, ela tá querendo me enganar para que ela tá triste. Isso é possível. É possível. Como no filme o Ex Machina. Não, é possível ela tirar uma foto, por exemplo, da situação de guerra, pegar no... Ela foi treinada com fotos e artes dessa época e vai te trazer uma arte parecida com aquilo. Mas eu tô falando, inclusive, de enganar emoções. Pode, mas não vai ser porque foi de propósito. Porque não, eu sei. Não, então, mas, não tô discutindo tem uma parte... Vamos lá, lógica técnica. Você treina o dataset com imagens... labeled, tagueadas, identificadas. Só que é expressão de tristeza. Exato. Eu tô falando assim. Não fizer isso. Vou dar um exemplo muito específico. Tem um robô pessoal que ele tenha fases. Tem dia que ele tá alegre, tem dia que ele tá... pode ser uma coisa randômica, pode ser uma coisa baseada. Isso tem. Aquele cachorrinho. É o Interestelar, é o Cars lá. Programa aí, tantos por cento de humor. Hoje, tantos por cento de... Mas tem Tamagotchi assim. Perfeito, emulado. Tamagotchi assim. Tamagotchi assim. E as pessoas, como no filme Han lá, vai se apaixonar, vai se achar amigo, porque ela parece uma pessoa. Isso, mas aí, de novo, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre a inteligência artificial. Agora, o que precisa pra isso? Não ser uma coisa que está nos enganando ou emulando para ser uma coisa de dentro da máquina. A gente não tem essa resposta. A gente não tem. Mas é aí que tá. Isso que você falou, um Tamagotchi já resolve. Literalmente. Então, agora, propositalmente, uma máquina formular um plano de manipular suas emoções para que você tenha um certo... porque ela queira que você tenha... A não ser que alguém programe isso. Não, que ninguém programou. Porque a dúvida mesmo que nasce é o seguinte, se a gente começa a programar esse monte de coisa na máquina, isso é alegria, isso é tristeza... A pergunta que todo mundo faz é, será que não vai chegar um momento que ela, pegando tudo isso... ela vai entender o que é alegria, tristeza, raiva. Então, entender, eu preciso que ela pense. Eu não tenho uma IA que pensa. Eu não tenho. O que precisa para ter uma IA que pensa? Primeiro eu preciso definir o que significa isso. Eu não consigo nem definir. Mas é uma capacidade de processamento ou não? Não sabemos ainda. Aí, de fato, a gente não sabe. Eu acho que tem outro aspecto pra gente pôr na mesa aí. Por exemplo, você tá olhando pra essa mesa toda com tinta jogada. Que eu que joguei. Então... Mas nos anos 50, teve um americano, Pollock, que fez isso socialmente
e gerou um movimento que contou essa história. Exato. Você provavelmente foi influenciado por isso, seu dataset recebeu essa imagem, essa arte, e isso de alguma maneira na hora de montar a tua mesa te influencia. Sim. Então eu acho que essa linha social, que eu não sei se é social, é da humanidade, da construção da escola de pensamento, que é breakthrough, você falou mais cedo, né? Que traz um olhar que ninguém tinha tido antes. Como é que você vai ter tagueado a imagem para fazer algo que Vou dar um ninguém exemplo. fez, né? Uma banda, um computador, uma inteligência artificial é capaz de pegar a média dessa banda e criar um novo disco baseado em toda a história. Perfeito. Mas é incapaz de uma banda que decide quebrar todos... Cara, o nosso próximo disco não vai parecer nada com o anterior nosso. Ela não consegue fazer isso, porque ela não sabe. Fez com o Roots, quando lançou o Roots. Uma máquina não conseguiria... Então, mas é que aí o grande lance é a crítica que eu ia fazer. Porque muitas das coisas que a gente produz hoje em dia são derivações óbvias. São muita... É muito tênue a linha entre cópia, fraude... Por isso que a gente já assistiu um filme e fala, cara, pô, é difícil você... música, hoje em dia, música, filme, você se impactar e falar, cara, eu não esperava isso. Isso, porque já é um mashup de um mashup, de um mashup, de um reboot, de um remake. Então, tem muito... A nossa cultura hoje, de internet principalmente, se proliferou bastante com cópias de tudo. Memes, repetição, memes, paródias... cópias puras, copy-paste. Mas aí você acha que isso é inerentemente ruim? Não é que inerentemente ruim. É que, por acaso, ele é a melhor coisa que a IA substitui. Porque é exatamente isso que a gente vinha fazendo manualmente, que é copiar o que já existe, a IA faz isso automaticamente. Então, aí as pessoas ficam intimidadas, porque, de fato, o trabalho ela tá fazendo que a gente já faz, né? O trabalho... Esse, de fato, é o trabalho que a gente já faz, que é um trabalho barato. Não tem... Aí depende da vocação artística. Da valorização da valorização. Muita gente vai falar, não, isso é uma expressão artística. Outros falam, não, isso é só uma cópia, velho. Não fala besteira. Então tem essa discussão, mas a IA torna isso mais barato ainda. Porque, de fato, isso eu consigo pedir pra uma IA fazer. Faça uma música igual do Sepultura. Ele vai fazer. Faça um cover de a história que eu já contei aqui do criador do Black Mirror. Que ele jogou no ChatGPT pra escrever um episódio novo de Black Mirror. E ele falou, cara... Ficou bom. Fica. Aí ele falou, cara, eu tô fazendo errado, porque eu tô totalmente previsível. A nova temporada eu vou fazer totalmente diferente, porque a galera já sabe mais ou menos como que é o funcionamento do Black Mirror. A IA jogou na nossa cara quanto a gente é medíocre. Então. Mas isso, cara. Quando eu vou lá, jogou aí. Quando eu peço, ser humano, você é medíocre. Quando eu faço você produz é muito barato. Quando eu faço um prompt de uma capa de livro pra mim, eu tenho que ter esse cuidado de não pedir uma coisa tão básica, porque senão ela vai repetir uma sequência de coisas que eu já vi. Mas a pergunta que você fez, assim, isso não quer dizer que é ruim. Que você fez, não é ruim a gente fazer um trabalho derivado. Existem mercados pra isso. O Rei Leão é a derivação de Hamlet, ainda assim o Rei Leão tocou a infância de muita gente nos anos 90. Que é um remake do Leão Branco, do Osamu Tezuka, que fez o Atom. Então, existe toda uma derivação que é útil às vezes, mas vai ficar mais difícil passar goela abaixo qualquer coisa, porque agora o qualquer coisa a IA faz. Entendeu? Então agora, nós como profissionais de arte, de computação, de administração, não importa, vamos ter que subir o nosso jogo mais um nível. E isso pode ser bom, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, porque a gente vai estar evoluindo nossas profissões um salto maior do que seria sem essa provocação. Entendeu? É o que nós fazemos de melhor. Veio na hora que tá todo mundo meio preguiçoso, né? Todo mundo preguiçoso. E aí, você acha que com o IA a gente tem pelo menos a mísera chance de competir com aquele grupo dos químicos e físicos que viraram o século ali até a década de 20? Não, então, calma. Aí é uma outra questão. Será que os seres humanos de 2024, empoderados com essa ferramenta que aumenta a nossa capacidade de analisar dados, aumenta a nossa capacidade de fazer as tarefas repetitivas de maneira mais barata, tá nos dando tempo, poder ou até uma certa capacidade humana de gerar um nível de impacto que foi aquele de 100 anos atrás? Então, a gente pode especular assim. Eu acho que a utilidade das IAs é que elas de fato estão se tornando, primeiro de tudo, é o nosso sonho, eu estava falando de ficção científica, um dos sonhos é ter um autômato, um robô tipo dos Jetsons para nos servir. O outro sonho é o homem de 6 milhões de dólares.
o homem biônico. Meta-humano. É o meta-humano, transhumanismo, etc. Eu gosto de chamar. Que isso aqui já provê. Imagina uma época onde isso não existia. As próteses hoje em dia. Então, é que esse é o mais simples. Né? Eu consigo a continuação, né? O conhecimento da humanidade no meu bolso acessível a qualquer momento. Isso é uma extensão da minha memória, da câmera, dos meus sentidos, etc. Então, a IA vai um passo além e me adicionar mais ferramentas para isso. Eu consigo agora produzir coisas que antes eu precisaria, para fazer um sketch porcaria, eu precisaria fazer um curso de 6 meses. Hoje a IA consegue fazer um rascunho bom o suficiente que eu não faria. Ele estende uma capacidade que eu não tenho, eu consigo ir um pouco além disso. No caso que a gente estava falando dos grandes, a época das grandes descobertas e os grandes físicos, e esse é justamente o calcanhar de Aquiles da IA para mim. Porque eu tenho um exercício na minha cabeça que alguém pode me provar que eu esteja errado, mas eu tenho na minha cabeça que se eu fornecer a melhor IA que tem hoje, toda a ciência e toda a matemática até o século XIX, e pedir para ela derive o século XX, ela não é capaz de fazer. Ela não será capaz de fazer. Ela não dá o salto ali do Newton para a relatividade. Não. Porque é o mesmo problema de que muita gente acha que, beleza, se eu tiver a melhor IA do mundo, se eu pegar todo o código-fonte de como eu gerei o ChatGPT 4, ele vai me gerar o ChatGPT 5. E a partir daí ele vai gerar o 6, vai gerar o 7, vai gerar o 8 e vai ficando cada vez melhor. Ela não é capaz de fazer isso. Ela não é capaz de gerar algo novo que não existiu antes. Ela não é capaz de gerar o paper de 2017 que dá origem a essa arquitetura nova. Então eu posso fornecer toda essa informação que eu tinha até 2017 e ela é incapaz de me gerar o paper novo. Ela só é capaz de repetir o que veio antes. Mas se eu der o paper pra ela é capaz de, em cima do paper, gerar as coisas? Ela é capaz de resumir aquele paper. E esse que é o pior. Ele não consegue aumentar, ele consegue resumir. Ele é muito bom de resumir as coisas. Por isso que é um excelente cara pra você aprender coisas que já existem. Me resuma física quântica. Aí ele consegue te dar um resumo. Me resuma a vida do Jeffrey Hinton, que eu falei lá de IA. Ele vai conseguir te dar biografia, porque ele viu a Wikipedia. Então, essas perguntas factuais, e a gente confunde muito inteligência com saber trivia. Trivia não é inteligência. Trivia só quer dizer que você tem uma boa memória. Boa memória não te torna bilionário, não te torna melhor empreendedor, nada. Só quer dizer que você tem uma boa memória. É o problema de teste de QI, por exemplo. Não há correlação entre os melhores QIs e os maiores bilionários da história. Não tem. Não existe. É uma métrica arbitrária que eu inventei que mede um aspecto da inteligência. Aí, no século 20 e 21, a gente fala de inteligência emocional, o tal do Q, aí já começa com múltiplas inteligências. Vou roubar a sua frase, aí é mais complicado. É complicado isso aí. Complicado isso aí.